Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 7 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui com o meu colega Alberto Alvadia. Alberto, pode dar aí o seu alô inicial. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui para uma gravação de mais um episódio de Horizontes Digitais e hoje será uma análise do filme Robocop, produção original de 1987. É isso aí, valeu, Alberto. Então, como ele já adiantou, nós trouxemos hoje para vocês, pessoal, algumas discussões sobre o filme Robocop, né, que tem o subtítulo O Policial do Futuro. A gente vai conversar um pouco sobre o filme original de 1987, como o Alberto comentou, do diretor Paul Verhoeven. O Robocop, gente, ele é um filme assim muito conhecido, né? Ele é um clássico dos filmes de ação dos anos 80, e esse filme gerou 2 continuações e mais um monte de produtos derivados no mercado da indústria cinematográfica. Então, assim, gerou outros filmes, gerou desenhos animados, uma série de TV, games de computador e muito mais. Vamos fazer então um resumão do que é o filme original Robocop. O Robocop se passa num futuro próximo, né, um futuro da época do filme, de anos 80, na cidade de Detroit, que no filme é uma cidade decadente, né, envolta por corrupção, bandidagem, crimes assolando a cidade inteira, e a polícia em vias de fazer greve, digamos assim, porque os policiais estão insatisfeitos com as suas atividades dentro da polícia. E aí, assim, por incrível que pareça, né, no filme, a cidade resolve contratar uma empresa privada chamada OCP, né, que é um ícone dos filmes do Robocop, e a OCP ela resolve substituir, né, os policiais humanos por máquinas, por robôs. Então, no projeto inicial, ela tenta a substituição por uma máquina completa, esse projeto dá errado, e na sequência um segundo projeto é aprovado, que seria fazer uma coisa diferente, misturar máquina com o corpo de um ser humano. Né? E aí no projeto original, o primeiro candidato que aparece, né, sem dar muito spoiler, é um policial honesto, um policial bom, o Alex Murphy, e o Murphy ele morre num atentado e é ressuscitado no corpo de uma máquina e se torna o Robocop. Muito mais máquina e muito menos parte orgânica. Mas o cérebro dele ainda é o de um ser humano. Né? As memórias dele são apagadas e ele, aos poucos, se torna um policial maquínico, digamos assim, né? Que vai solucionando crimes pela cidade. O que a empresa OCP não contava é que durante o filme o policial ele vai tendo recordações do seu passado como homem, né? Ele vai tendo lembranças de quando tinha uma família, de quando era um ser humano, digamos assim. E isso vai gerando uma série de questionamentos durante o filme e alguns momentos de vingança contra os bandidos que o mataram no início da história. Né? Então não vou dar o spoiler completo não, mas o resumão do Robocop é esse. Então, é um filme que assim tem 2 camadas para você assistir. Você pode assistir como um filme de ação típico dos anos 80, é um filme violento, as cenas de violência são propositais na lógica do diretor Paul Verhoeven, existe uma crítica a um consumismo exacerbado num determinado modelo de sociedade, existe a discussão da empresa privada estar invadindo um espaço de segurança pública, mas é um filme também que pode ser visto apenas como um mero entretenimento. Alberto, esse filme, na verdade, assim, uma das coisas que ele traz assim, para a gente, lá desde os anos 80, é essa questão de supervalorização do papel das máquinas. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Pois bem, Gilvan, essa é uma dimensão central, né, dessa análise de segunda camada que você mencionou, ou seja, que ultrapassa o entretenimento e que enxerga a trama, né, na sua estrutura, em termos de relação de poder, de relação entre indivíduo, sociedade e instituições.
Com relação à introdução das máquinas, né, de alta tecnologia na sociedade humana, e no filme se dá pela segurança pública, a gente percebe um fio condutor desde os dias atuais até o debate do início dos anos 80, no sentido de pensarmos sobre qual é o papel não só dessa nova geração de máquinas na vida humana, mas da própria tecnologia de modo geral, num percurso que remonta à própria Revolução Industrial, ocorrida entre fim do século XVIII e início do século XIX, um momento que marcou definitivamente, não é, o avanço da técnica sobre a natureza e que proporcionou novidades em escala nunca antes vista na história da humanidade, com repercussões em todos os campos da vida, como a chamada, nos tempos atuais, a quarta revolução industrial, que começa aí desde as últimas décadas do século XX. O que temos visto é o incremento da presença e da importância dessa oferta, né, de tecnologia como solução e como desenvolvimento de processos. Então, feita essa introdução, né, nesse sentido, o filme apresenta uma perspectiva de que as máquinas seriam uma solução para determinados limites dos seres humanos, e isso fica bem claro, né, em passagens em que a condição do robô, o fato de não precisar dormir, o fato de não precisar comer, ela é exaltada. Nessa perspectiva, a obra retrata, né, um personagem desumanizado, trata o robô como um personagem desumanizado e que pode ser, portanto, mais eficiente, né? Ou seja, o fato de não estar na condição humana o torna mais eficiente de acordo com a perspectiva que está convocada aí na obra. A questão, portanto, que se coloca é que em determinados momentos isso deixa de ser uma inovação com o potencial de preservar o ser humano para determinadas tarefas mais extenuantes, mais perigosas, liberando, portanto, para tarefas, né, de fruição, de criação, de desenvolvimento cultural e intelectual, e passa a operar com uma inferiorização do próprio ser humano. Isso fica muito claro, né? Por exemplo, em algumas passagens em que a máquina é alçada a uma condição quase autônoma de atuação, calando outros policiais ao chegar em certo espaço, como lá na delegacia ocorre algumas vezes, e sugerindo que a condição humana é de uma ordem inferior à condição da máquina. Aqui eu não vou entrar na seara da substituição do ser humano para a máquina, com precarização, o desemprego e as suas consequências. Isso está menos explícito, mas também seria um desdobramento possível. Sim, e uma coisa que a gente percebe muito no filme, isso aparece mais de uma vez na história, é que a ideia da OCP seria, aos poucos, substituir os policiais humanos pelas máquinas, né, não importando muito que o Robocop seja ainda uma mistura de máquina com corpo humano, digamos assim. Tanto é que isso seria, na verdade, um motivo para nem haver greve, porque máquina não faz greve. Máquina não questiona, máquina não dorme, né, o máximo que aparece no filme é o Robocop, digamos assim, ficando de stand-by, né, recebendo uma carga, como se fosse o celular de hoje em dia. E o Robocop não come, né, o máximo que aparece no filme também é uma cena onde se explica que a alimentação dele era basicamente uma papinha, com alguns nutrientes, né, ou seja, no fundo, o próprio Murphy, ele é todo descaracterizado como ser humano, né? Embora isso não seja uma discussão assim muito profunda no filme, porque no fundo a gente está falando também ainda de um filme de ação, né? E uma coisa interessante que vale a pena mencionar, para quem acompanha a área de tecnologia, é que é muito interessante como você imagina esses filmes de ficção científica. Eu classificaria o Robocop como um filme de ficção científica. A ficção científica de um determinado momento, ela projeta um futuro com base no presente daquela época, né? Então, naquela época, me parece que a discussão era muito mais relacionada à questão de hardware, ou seja, o Robocop ele é uma máquina, o diretor faz questão de mostrar as partes dele se mexendo, né, os efeitos sonoros dele se movimentando, muito mais hardware do que software, digamos assim. E hoje em dia, se você prestar mais atenção nos filmes de ficção científica envolvendo tecnologia, a discussão, claro que ainda aparece a questão do hardware, mas fala-se muito mais agora em algoritmos, em inteligência artificial, em reprogramação, em coisas, na verdade, muito mais imateriais, né? O hardware não deixa de existir, mas houve um deslocamento até no uso e na provocação das tecnologias dentro da sociedade.
E, Alberto, você também queria comentar alguma coisa a respeito do processo de autonomização das máquinas, não é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre isso também. Nesse percurso, né, aparentemente, né, inexorável da tecnologia rumo à imaterialidade e à virtualidade, que tem, como todo empreendimento humano, né, deve ser considerado ou pensado muito mais a partir das suas apropriações, né, do que da própria coisa em si, né, como, por exemplo, estão os debates em torno da inteligência artificial. Hoje a gente tem, por exemplo, apresentações artísticas na forma de hologramas, né? E pode-se pensar no futuro próximo, ou não tão distante, que nós temos hologramas de policiais nas ruas, hologramas de professores nos espaços educacionais. Essa última categoria da qual nós fazemos parte, não é, Gilvan? Merece inclusive um episódio de Horizontes Digitais para pensar a introdução da tecnologia no ensino. Então, como a juventude diz hoje em dia, fica a dica. No filme, a gente percebe, né, que o policial robô aparece como uma promessa de combate à criminalidade, baseado na lei, em seus princípios, como impessoalidade, interesse público. Mas o que acontece na prática com o robô que é 100% máquina, um desvio completo, né, que culmina com a atuação desastrada e delituosa, pois ele vira até um dos vilões da película, né, da obra. Já com o Robocop, por conta da sua parte ainda humana, né, e na verdade o primeiro robô também tem uma parcela humana, já que ele é projetado por seres humanos, mas o Robocop, né, por conta das memórias que ele vai recuperando, ele também abandona o espírito público e passa, né, uma cruzada de vingança pessoal. Então, num percurso que vem desde lá do Frankenstein, óbvio, na ficção, até a inteligência artificial, né, que a gente mencionou ainda há pouco, a pergunta que se faz é: qual é a fronteira entre o controle humano sobre a sua própria produção e a autonomização desta produção? Que consequências essa autonomização das máquinas poderiam trazer para nós? Sim, isso mesmo, né? E a minha sensação é que, por ser um filme dos anos 80, é legal você imaginar e contextualizar o que era a realidade dos filmes dessa época. Esses filmes de ação dos anos 80, eles são muito fortes em separar assim o mocinho do bandido, né? O bem do mal. Então, a gente sabe que na história do Robocop, o Robocop ele é projetado no filme para ser o mocinho, né? Ele é o bom policial. E mesmo assim, como você já comentou, Alberto, no filme chega um momento em que, ao resgatar as lembranças, né, do seu passado, ele parte para uma cruzada de vingança ali contra os bandidos, né? E isso a gente sente que acaba sendo proposital no filme, no sentido de que, para o espectador, o público quer ver essa vingança acontecer, digamos assim, não importando os meios para isso, né? E isso é uma das coisas que torna o filme, na verdade, bastante violento, né? É um filme violento até hoje, se você voltar e assistir. Mas isso era comum nos filmes da época, basta lembrar de outros daquele momento, como os Rambos da vida, Comando para Matar, né? Essa coisa muito, muito forte da dualidade entre bem e mal. E essa questão da inteligência artificial é interessante porque, no fundo, a inteligência artificial ela é uma grande área, né, da computação para tentar mostrar que é possível reproduzir processos do pensamento humano em máquinas, por meio de algoritmos, por meio de software. Mas a gente sabe que, assim, uma coisa é reproduzir esses processos, outra coisa é reproduzir todo o pensamento humano, e isso até hoje ninguém provou que é verdade, né? O ser humano ele tem uma capacidade intelectual, uma capacidade de pensamento que vai muito além do que se consegue reproduzir numa máquina. E muito provavelmente isso vai continuar por muito tempo, por uma série de discussões relacionadas à teoria da computação que a gente nem vai entrar aqui agora. Então, Alberto, e uma coisinha que eu queria, então, que você já tocou nesse assunto, é a questão dos direitos humanos, né? Assim, isso passa assim de um jeito mais superficial no filme, né? Ainda por imaginar que é um filme de diversão, mas se você olhar para as atitudes do Robocop durante o filme, né, a gente poderia discutir um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos, né? Ou principalmente a falta desses direitos no filme, não é isso? Muitas produções operam com a categoria do herói, né, com atuações espetaculares, e elas precisam ser analisadas com bastante cautela, pois por vezes há uma certa tolerância para determinadas práticas
de alguns atores, né, de alguns personagens, que ultrapassam alguns pactos sociais importantes. Há uma narrativa, inclusive, né, em que a situação de conflito e desesperança extremas, ela atinge um nível tal que parece que surge, né, na própria sociedade um tipo de autorização social para ações que desrespeitam categorias civilizatórias consolidadas, em troca de um aparente ganho objetivo imediato. Eu digo aparente porque transgressões de direitos sempre têm um custo coletivo muito alto, por conta da desregulação social que essa transgressão própria provoca. No filme é uma série de cenas de violência desproporcional, está bem claro, que culminam com uma fala textual do protagonista, do Robocop, alertando a si próprio sobre a atenção aos direitos humanos. Portanto, é importante frisar que na construção de sociedades complexas, né, é preciso a gente afirmar a liberdade e a democracia como valores inegociáveis. O desrespeito a direitos não pode ser aceito e tampouco naturalizado como moeda de troca para pretensos atalhos. As punições elas devem ser aplicadas intransigentemente de acordo com a lei. A lei como uma referência para ações da sociedade, ela é uma garantia para todos. Para concluir, eu creio que o filme aponta para elementos atuais também quando mostra, né, que a saída de problemas sociais, né, quando a propagandeia que a saída para problemas sociais é a iniciativa privada, né? E também mostra lá como é que uma parcela desse setor, né, enxerga a questão dos direitos. Há uma fala também textual de um executivo da empresa que qualifica hospitais e prisões como mercados não produtivos, né? A gente tem que lembrar que as duas instituições elas hospedam indivíduos que estão transitoriamente cumprindo o regime de recuperação, uns por problemas físicos, né? No caso do hospital, e outros por problemas ético-morais legais, né? As prisões. Mas todo esse conjunto de indivíduos retornará um dia ao convívio e esses indivíduos também são sujeitos de direitos, né? Eles podem ter alguns direitos, né, subtraídos ou suspensos, melhor dizendo, mas eles continuam sujeitos de uma série de direitos. E na fala desse executivo parece que, né, que esses direitos são mercadorias, né, ou esses espaços são mercadorias que deveriam gerar lucro. Esse é um debate, portanto, muito atual, né, se a gente lembrar, sobretudo, o projeto privatista pelo qual o país vem passando atualmente. E para ficar nos dois campos supracitados, hospitais e prisões, né, esse projeto hoje ataca o SUS frontalmente e quer privatizar o sistema penitenciário. Esse é um debate muito atual também, já de alguns anos, no sistema penitenciário, sobre cadeias privadas. É um debate, portanto, que esvazia o Estado, né, esvazia iniciativas de fôlego, de envergadura social, como um projeto de nação, né, de cuidar de questões relevantes para o tecido social. É isso aí, pessoal. Então, essa palavra naturalização, ela é muito importante, né, citada pelo Alberto. Então, a dica final que eu deixo também é assista o filme, quem nunca assistiu, e se você já assistiu, assista de novo, agora com esse outro olhar. Tente enxergar o filme além das cenas de ação, além da violência, e aí você vai perceber que há coisas interessantes. A gente levantou apenas algumas delas aqui nesse podcast. E uma dica final que eu dou também é, se você tiver um tempinho, procure na internet, Netflix e similares, procure o Robocop de 2014, né, que na verdade foi uma refilmagem, foi um reboot, né, como o cinema gosta de chamar, e foi dirigido inclusive pelo José Padilha, diretor brasileiro, né, coisa que é rara no mercado de Hollywood, né, a gente tem um diretor brasileiro dirigindo um filme blockbuster, digamos assim. Eu assisti também, assim, tem minhas críticas, mas eu acho que merece uma atenção, né? Acho que vale a pena para você comparar com o filme original dos anos 80 e novas coisas que foram colocadas nesse filme de 2014 no roteiro e na direção do Padilha. É isso, pessoal. Eu e Alberto vemos vocês nos próximos episódios do Horizontes Digitais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.